Então, nós estamos dando continuidade à nossa feira literária do Vale de São Patrício, e acreditando que seja a primeira, que outras venham em seguida, e nós estamos amando, porque nós estamos vendo que uma mesa está compartilhando com outras, e que acaba sendo um grande produto nosso, científico, que a gente quer levar para a comunidade. Bom, na mesa de hoje, nós vamos trabalhar com o ensino superior e suas implicações no letramento literário goiano. Ontem nós trabalhamos com as políticas públicas sobre a constituição da literatura, né? E hoje nós estamos trabalhando com esse letramento literário. Para compor essa mesa, nós temos uma escritora, a Simvaline Pinheiro, que acaba de receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Estadual de Goiás, é pesquisadora e coordenadora do Espaço Memorial Serra da Mesa. Nasceu em Uruaçu, viveu muito tempo fora. Em 2002, ela resolveu voltar e começou alguns trabalhos voluntários de resgate de cultura, escrevendo e reunindo pessoas, e logo começou a publicar causos nas revistas da PUC, da Universidade PUC de Goiás. Fundou um grupo do folclore Serra da Mesa, iniciando assim uma grande luta em prol da limpeza da cidade e cuidado com o Lago Serra da Mesa. Esteve no Rio, mais 20, na Cúpula dos Povos, levantando a questão do Lago Serra da Mesa. Foi uma das vozes que ajudou a construir o memorial daquele lago, o Memorial Serra da Mesa. E por isso foi designada para fazer a coleta de material e das histórias locais, que culminou na inauguração de um memorial em setembro de 2008. Recebeu vários títulos, várias condecorações, entre elas do presidente Lula, o certificado de melhor prática em gestão de Goiás, além do destaque cultural no ano de 2010 no governo estadual, do IFAM, o prêmio Rodrigo de Melo Franco, troféu da Assembleia Legislativa de Goiás, com reconhecimento de educação ambiental. Participará da mesa também a professora Sinara Bertoldo, doutora e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, atuando na linha de pesquisa em Linguagem e Sociedade, bacharela e licenciada em Letras, Português pela Universidade de Brasília, também pela mesma universidade, cursou Comunicação Social, cursou Comunicação Social na Universidade Católica, onde estudou técnicas de fotografia e participou como membro de pesquisa do Núcleo de Fotografia Captura. Em 2008, produziu junto ao Comitê Permanente de Gênero e Raça do Senado Federal a exposição fotográfica dos 16 dias de combate à violência contra as mulheres na Biblioteca Central da Universidade de Brasília e atuou também como curadora dessa exposição. Em 2019, atuou como revisora linguística e pedagógica na Coordenadoria de Avaliação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. É membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade goianésia, recebeu menção honrosa em 2020 da Brasília Foto Sul, trabalha com pesquisa na área interdisciplinar de análise do discurso crítica, dando ênfase para as temáticas de letramento e deficiência. Tem trabalhado também com os seguintes temas: complexidade textual e avaliação educacional, gênero e o combate à violência contra a mulher, mobilidade urbana e o trabalhador rodoviário, e fotografia como ferramenta pedagógica. Por fim, nós temos o professor doutor Guilherme Talarico, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, defendida em 2018, possui mestrado em História pela mesma instituição e pós-graduação em Gestão e Produção de Projetos Culturais pelo Instituto de Estudos Socioambientais. Atuou como consultor em convênios em departamentos do Patrimônio Imaterial do IFAM-DF e a Unesco em 2011.
em diversos projetos do Museu de Imagem e do Som de Goiás, Museu Casa Pedro Ludovico e para a Secretaria da Cultura do Estado de Goiás. Recebeu bolsa de produção crítica sobre culturas populares e tradições pela Funarte. Tem experiência na área de história cultural e regional, com ênfase em patrimônio histórico, museus e acervos imagéticos e documentais, principalmente nos temas memória social e institucional, biografias, patrimônios, identidades, cultura popular e fotografia. Membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás, de 2019 a 2021, nessa gestão, professor doutor, substituto da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Goianésia, nas disciplinas de História do Brasil e Patrimônio, tópicos da história regional, introdução ao pensamento histórico e tópicos da história indígena. Muito obrigada por terem aceitado o convite para participar dessa mesa. Sejam muito bem-vindos. Bom, então nós vamos começar a nossa exposição com a professora Sinara, que vai nos mostrar um pouquinho do conceito de letramento, né, e como a gente vai conduzir esse letramento aqui no ensino superior. Bom, vou apresentar então Obrigado pela apresentação, Denise. A gente fica impressionado com quanta coisa, né, que a gente faz. A gente pensa que não está fazendo nada, né? Estava pensando a mesma coisa. Quando a gente vê, fala assim, olha, eu já fiz muita coisa. Sinara, a palavra é sua. Muito honrada com a sua apresentação. Você tem 15 minutos para apresentar, como a gente combinou. E eu vou marcar esse tempo aqui para você, tá? Obrigada, Denise. Obrigada mais uma vez pela apresentação. Como o Guilherme falou, assim, a gente escuta. Esse ano, inclusive, eu tenho que terminar de atualizar o Lattes, e quando eu estava atualizando, eu fui atualizar porque eu achava que não tinha feito nada em 2020. E aí a gente percebe que o Guilherme fez ali, né, atualizar o Lattes. Ô, gente. Bom, quero agradecer a todas, a todos e a todos que estão aqui presentes, meus alunos e alunas que estão nos privilegiando. A Simvaline, é uma honra compor essa mesa junto a uma escritora goiana viva, né, e da envergadura dela, uma apaixonada por leitura, e é uma honra também ter a mediação da Denise, que também tem um currículo vasto, é uma professora muito engajada na questão da leitura, do letramento literário, né, dos estudos e da pesquisa, e ao Rafael e a Agnes pelo apoio e pelo convite, né, porque só estamos aqui nessa mesa hoje por conta desse convívio com eles que só nos enriquece cada dia mais. Bom, gente, hoje nós vamos falar, como a Denise colocou aí, nossa mesa é o ensino superior e suas implicações no letramento literário goiano. Se puder passar, Denise, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é letramento, esse termo que nós falamos tanto, né, que está presente aí nos documentos curriculares, na BNCC, no documento curricular goiano. Vocês já ouviram falar, com certeza, desse termo em outros lugares. Ele também é um termo que já veio dos parâmetros nacionais curriculares, então há mais de 20 anos ele está sendo falado aí, inclusive pelas políticas públicas do Brasil, e tem sim nomes de mulheres brasileiras envolvidas. Eu não coloquei nos slides, mas eu gostaria aqui de ressaltar alguns nomes, inclusive fazer uma homenagem que nós perdemos recentemente, a professora doutora Hilda Lontra. Fiz um texto para ela recentemente, porque foi uma das minhas professoras preferidas na graduação, e quem trouxe muitas questões do letramento literário para mim.
e outras professoras, como a professora Maria Luísa Coroa, a professora Maria Isabel Magalhães, que foi minha orientadora de PIBIC na graduação e de mestrado, posteriormente, que também trabalha com letramento, também foram responsáveis pela inclusão do termo nos parâmetros curriculares nacionais, lá na década de 90 e posteriormente, até chegar à BNCC de 2018 e o desdobramento do documento curricular goiano e assim sucessivamente os outros documentos. A professora Angela Kleiman, da Unicamp, com quem eu tive o prazer, antes dela se aposentar, de fazer um curso e um mini curso com ela na Universidade Federal da Paraíba, em congressos relacionados ao letramento, e que é um dos grandes nomes dos estudos de letramento no Brasil. A professora Roxane Rojo, que ainda é atuante na Universidade de Campinas, trabalha a questão dos multiletramentos, trabalha a questão dos letramentos imagéticos, né, e muito ativa nas redes sociais, uma pessoa acessível e de uma envergadura acadêmica impressionante, internacionalmente reconhecida, dentre outros nomes, né, e citar aqui o professor Guilherme Veiga Rios, que também é um estudioso do letramento, fez o doutorado dele na Inglaterra, mas o mestrado também foi com a professora Isabel Magalhães, que formou aí uma rede, né, e é meu amigo pessoal. O professor Ribamar Júnior, professor da Federal do Piauí, a professora Denise Tamaê, que também estudam letramentos. Então, nós temos aí um grande número de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e brasileiras que estudam letramento e que estão trazendo essa política já há algum tempo. Acho que é importante a gente nomear todo mundo, né? Se eu estou aqui hoje, é porque aí eu tenho atrás de mim e ao meu lado pessoas que estão engajadas nesse estudo e que transformam vidas cotidianamente. E aí, pensando nisso, letramento, gente, ele nada mais é do que o pensamento sobre a questão da leitura e da escrita, né? Ele vai partir aí da década de 80, os novos estudos de letramento, mas já se falava em literacy, né, em inglês, antes, desde a década de 70, quando iniciam ali os estudos funcionalistas da linguística, né, e educacionais. Eles vão pensar sobre a questão do letramento e o próprio Paulo Freire também vai trazer, já ali na década de 60 e 70, essa percepção entre alfabetização e letramento, que depois vai ser cunhado no Brasil de maneira muito contundente pela professora Magda Soares, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, que é linguista, e vai se desdobrar aí no pensamento sobre alfabetização e letramento, ou seja, sairmos simplesmente da ideia de ensinamento do código e partir, sim, para a questão da leitura e escrita no âmbito contextual, né? E aí nós temos que entender que a leitura e a escrita, ela já é uma problemática, né, no âmbito regular do ensino, do ensino e aprendizado que nós temos essa lacuna, né? Por quê? Porque quando nós chegamos na escola, nós vamos aprender a escrita, que é um outro código, e que vai depender de tecnologias, porque nós temos que lembrar que a escrita, ela é uma tecnologia também, né, o código da língua portuguesa, e a escrita, ela é diferente da oralidade. Obviamente que hoje eu tenho um dialeto completamente diferente do meu dialeto de 20 anos atrás, e com certeza se alguém for tomar uma cervejinha comigo num bar, né, vai ver que eu falo de outra maneira, e não da maneira como eu estou falando aqui. Por quê? Porque tem uma adequação linguística, e isso perpassa também as perspectivas e os eventos de letramento. Por isso que é tão difícil nós ensinarmos, né, leitura e escrita em sala de aula e pensarmos isso. Então, a leitura e a escrita, de acordo com o Brian Street, um dos pesquisadores fundadores do termo lá na Inglaterra, são práticas sociais atravessadas por relações de poder e por ideologias conforme o modelo ideológico. E mais na frente, pode passar, Denise, por favor. Esse gráfico, ele está na minha dissertação de mestrado, é um gráfico que eu vou apresentar falando sobre a questão dos novos estudos de letramento.
Como eu falei para vocês, os estudos de letramento, eles iniciam antes, na década de 70, mas somente na década de 80, com Brian Street, David Barton e outros pesquisadores na Inglaterra, eles vão pegar a metodologia etnográfica, que até então era muito usada na antropologia, mas pouco usada em outras áreas de pesquisa, e vão utilizar isso dentro da linguística. Né? E aí eles vão começar a ir para as escolas, e para as feiras, e para outros ambientes sociais e tentar entender sobre os diversos letramentos que estão ali presentes, né? E aí eles começam a estudar a linguagem de maneira etnográfica, e nós temos aí uma vertente sobre a linguagem de uma maneira mais estrutural, e vamos ter uma vertente que vai pensar o letramento. E quando se pensa o letramento, vai pensar sobre o indivíduo lutando para se tornar expert em alguma coisa, grupos em construção da identidade, então vai perpassar essa questão também, e sobre a questão da instituição de educação formal, que, como eu falei para vocês, tem uma língua diferenciada do nosso cotidiano. Pode passar, Denise, por favor. E aí eu chego nesse ponto que eu estou falando desde o início da minha fala, da diferença, o que seria o modelo de letramento autônomo e o que era o modelo, e o que é o atual modelo de letramento ideológico a partir dos estudos de Brian Street. Até então, na década de 70, se pensava o letramento, sim, mas o que era o letramento autônomo? Se pensava que a escola era a única agência de letramento, que não havia outras agências de letramento. E pensava-se também que o fracasso escolar era sempre atribuído aos alunos ou às alunas, ou seja, aos estudantes. Se você não aprendeu, a culpa é sua. Não era da instituição, não era do professor, não era de nada além do que da própria pessoa que teria dificuldade. Essa era, vamos colocar aqui, dentro dos estratos sociais, a crença à época, né? A teoria que estava presente. A partir da década de 80, esse senhor, Brian Street, tem até o livrinho dele aqui, depois no final eu mostro, ele morre no Brasil recentemente, ele casou com uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mas até então, Brian Street, antes de se casar com essa professora, todas as pesquisas dele ele fazia em países de língua inglesa, porque ele apenas falava, apesar de ser que era um PhD, né, mas os philosophy doctors, né, os doutores de língua inglesa, normalmente eles não têm a necessidade de aprender outra língua como nós. Né, eles simplesmente falam inglês, são nativos de inglês e vão passar a vida no inglês se assim quiserem. E essa era a opção desse grupo de pesquisa da Inglaterra. Eles vão para o Irã, que é um país de língua inglesa, e lá eles vão fazer uma pesquisa sobre letramentos financeiros, letramentos matemáticos. E eles chegam ainda com essa ideia do modelo de letramento autônomo, para ensinar para aquela comunidade como era o letramento ensinado na escola, né, o letramento matemático da escola. E quando eles chegam lá, eles percebem que o letramento que eles vão levar não tem nada a ver, que eles precisam aprender com aquele letramento daquela comunidade. E aí surge o modelo de letramento ideológico, em que eles percebem que a aquisição de escrita está relacionada com as estruturas, com a estrutura social, com os eventos, com as práticas em que estamos inseridos, né? E que os significados, eles vão depender do contexto. As práticas de letramento, elas são aspectos culturais e das estruturas de poder. E isso retira o fracasso escolar do aluno e começa a se pensar que, na verdade, não é que o aluno ele é fracassado, mas sim que ele tem outros letramentos que não são o letramento institucional, né, formal da escola. Pode passar, Denise, por favor. E aí, eu vou fazer um resuminho, eu fiz um resuminho sobre o que é essas práticas de letramento, que é um termo cunhado, inclusive, pela Kleiman no Brasil, em 1998, né, e difundido por outros pesquisadores, como o próprio Busato, que eu cito aí no texto, né. As práticas de letramentos, elas podem ser caracterizadas nos eventos educacionais, assim sendo, pode-se investigar, por meio do contexto social, como é construída a representação discursiva, sendo que a inclusão ao letramento está no âmago da vida cotidiana na contemporaneidade. Portanto, segundo Busato, uma noção mais adequada da relação sociedade-tecnologia, especialmente em relação à educação, deve tomar como pressuposto que a tecnologia, a exemplo da linguagem, tanto molda e organiza relações como as que há entre professores, autores e alunos.
como é, ao mesmo tempo, moldada e organizada por essas mesmas forças, quando alunos, autores e professores, através de seus usos, modificam a linguagem. Então, aqui, nós percebemos que as práticas de letramento, elas são contextuais, sim, e que a linguagem, ela é uma tecnologia. Quando nós falamos de uso de tecnologia, nós estamos muito atribuindo as novas tecnologias, né, as tecnologias como essa própria plataforma que nós estamos utilizando desde o início da pandemia, né, para ter nossas aulas remotas, nossos encontros remotos, um computador, o manuseio dessa técnica aqui da informática. E nós esquecemos muitas vezes que a escrita, ela nasce lá atrás, na era de Platão, né, e que Platão também vai fazer uma crítica à escrita, né, dizer que a partir do momento que nós escrevemos e não utilizamos mais a oralidade, nós vamos deixar a memória de lado. Então, na verdade, não é deixar a memória de lado, né, nós constituímos a memória de outra maneira através do registro da escrita. E aí, é sempre bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar isso em minhas aulas, que a escrita, sim, é uma tecnologia que nós aprendemos completamente diferente da nossa fala, que nós trazemos de casa, por mais letrada que seja a sua família, né? Não vai ser a mesma forma. Um artigo científico, escrever um artigo científico é tão difícil, porque é uma escrita outra, né, que você vai dialogar com um monte de autores e ter um formato muito específico. Então, é nisso que nós temos que pensar, quais são as práticas de letramento que nossos alunos estão eventualmente familiarizados. E a partir dessas práticas de letramento, nós podemos desenvolver, pensar, né, sobre a questão da leitura e da escrita. Pode passar, Denise, por favor. Então, quanto às práticas de letramento, eu entendo que as práticas de letramento como concepção cultural mais ampla de modos particulares de pensar sobre a leitura e a escrita e de realizá-los em contextos culturais. Esse é um texto do Street. Bom, desculpa, eu não atualizei, porque na época ainda estava no Prelo, mas ele não está mais no Prelo, né? Ele está nesse livrinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Sendo que os letramentos lidam com os padrões de atividades sociais desenvolvidas nos discursos e nas identidades constituídas no textos. O letramento não é simplesmente um conjunto de habilidades funcionais, mas sim um conjunto de habilidades que constituem e moldam as práticas sociais e culturais. E aí, por que eu estou insistindo nisso? Não adianta só ensinar a ler e a escrever. Devemos pensar também como, onde e quando usar determinadas leituras e escritas, né? Nós pensamos, temos que formar leitores e leitoras, sim, mas ler o quê? Qual o objetivo da sua leitura? Quem eu estou lendo? Por que eu estou lendo? Né? Escrever, sim, escrever por quê? Mas onde eu estou escrevendo? Como eu escrevo? Quais são os contextos em que eu estou inserido e quais são as familiaridades que eu tenho com a escrita e quais as outras habilidades que eu preciso desenvolver dentro dessa escrita? É diferente, eu já dei leitura e produção de texto, Denise também é professora dessa área, sabe quanto é difícil quando a gente pega, por exemplo, uma turma, ciência da computação. Eu não vou dar para a ciência da computação leitura e escrita, leitura e produção de texto, da mesma maneira que eu dou para uma turma de letras. Para uma turma para pedagogia, eu já tive que adaptar, eu estou lotada hoje no curso de pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, e eu já tive que adaptar muitas questões para pedagogia, porque não é as mesmas necessidades dos alunos de letras, né? E eu não tenho formação em pedagogia, eu tenho formação em letras e em comunicação. Para mim, é muito mais familiar dar textos para as minhas formações básicas, né? Para onde eu estou inserida desde a minha graduação. Então, quando até mesmo a arquitetura, que é algo próximo da comunicação, que eu dei aula também, já é um outro olhar sobre os textos que vão ser produzidos por esses profissionais. Então, essa reflexão eu gostaria muito de trazer, já que o nome da nossa mesa aqui é a questão do ensino superior e as implicações, né, do letramento literário. Pode passar, Denise, por favor. Sinara, mais 5 minutos, por favor, para concluir. Vou concluir agora. Bom, gente, e aí, por fim, eu gostaria de falar desse livro, dessa pesquisa maravilhosa da professora Ana Lúcia Silva Souza, aqui,
Eu gosto de mostrar o físico, né, a pessoa... eu trouxe, na verdade, até para emprestar para as minhas orientandas. A professora Ana Lúcia Silva Souza é uma intelectual negra, professora da Universidade Federal da Bahia. Quando eu li a primeira vez o texto dela, e ontem eu estava relendo para essa mesa, eu fiquei muito impactada, porque a professora Ana Lúcia Silva Souza, ela traz uma outra perspectiva sobre a questão dos letramentos, né? Na minha dissertação de mestrado, eu também vou trazer outras reflexões, como outros tipos de letramentos que nós devemos levar em consideração, né? Como eu trabalhei com deficiência, então não dá para pensar só para a questão da leitura verbal, mas outras leituras, né? Inclusive a auditiva. E a professora Ana Lúcia, ela vai trazer isso de forma muito sistemática nesse texto dela. Ela fez várias lives durante a pandemia, então eu sugiro, quem puder, eu acabei de descobrir, hoje de manhã eu fui procurar, tem o e-book também, então para quem gosta de e-book aí, adquirir o livro. Ela é a pesquisa de doutorado dela no início dos anos 2000, em que ela vai trazer, inclusive, uma reflexão que eu acho importante, que eu acho que a Flivasp está sendo muito feliz, né, na proposta, que é quando ela vai para procurar os colaboradores de pesquisa dela, que são os jovens relacionados a hip hop, e uma parte que ela traz é que juventude não tem relação direta no hip hop com faixa etária, mas sim com um espírito, como eles mesmos colocam. Então não significa que tal faixa etária seja juventude, mas sim relação a um contexto cultural. O primeiro grupo que ela procura nega o convite porque diz, nas palavras deles, que eles não querem ser mais um alavancar de TCC para playboyzada, né? Ou seja, para dar título para playboyzada. Você vai lá, faz uma pesquisa com aquelas pessoas, obtém seu título, depois coloca na biblioteca e esquece totalmente da contribuição social. E aí a Ana Lúcia percebe que não só o fato dela ser negra não era o suficiente para entrar naquela comunidade, né, que a princípio ela achou que seria uma facilidade, né, de similaridade estética aí com as questões, com a maioria das pessoas, né, que estão envolvidas no hip hop, não que o hip hop seja totalmente negro, ele é diverso também, é bom lembrar. Mas e aí é muito interessante porque ela vai pensar, e quando ela consegue entrar nesse grupo e mostrar para eles que a contribuição dela vai muito além da academia, né, e que ela faz deles protagonistas dos letramentos que eles produzem ali na cidade de Campinas, inclusive, é da cidade da Agnes, eles vão trazer uma série de projetos, né, e me tocou muito a mesa de anteontem à noite com as artistas negras jovens, né, que a Flivasp promoveu. Então, isso é produzir um letramento de resistência, né? Não só de resistência, mas de resistir dentro desse contexto tão formal que nós normalmente estamos inseridos quando nós falamos de letramento. E é isso, gente, eu vou finalizar por aqui. Aí está uma bibliografia que eu utilizei. E eu agradeço. Nós que agradecemos sua participação, Sinara. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra ao professor Guilherme, que também terá os 15 minutos, Guilherme. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer, primeiramente, o convite feito pela Flivasp, a figura do professor Rafael Oliveira, professora Agnes, e dizer que é uma honra para mim estar aqui junto dessas mulheres incríveis que eu já conheço a Sinara um pouquinho, professora Denise, estou conhecendo agora, e descobri um pouco mais sobre essa pessoa incrível que é a Simvaline Pinheiro. Ali na apresentação, a Denise fez da nossa biografia, mais acadêmica do que
qualquer coisa, né? Eu te percebi o quanto a minha trajetória veio paralela, assim, às atividades da Simvaline. Fico muito feliz por isso, porque também ali no final dos 90, começo dos anos 2000, quando eu comecei, né, a trabalhar efetivamente com a questão do patrimônio, lá na instituição, né, fui estagiário do IFAM na época, a Simvaline estava lá na ponta, fazendo o que a gente deveria fazer como cidadão. Então, fico muito contente e honrado de participar dessa mesa junto com ela e com vocês todos. Não vou gastar os 15 minutos, até porque a Sinara roubou um pouco do meu tempo, mas vou ser mais sucinto, porque a minha intenção é sobretudo, trazer algumas provocações e algumas reflexões que eu já trago comigo há um bom tempo e queria compartilhar com vocês e aproveitar toda a experiência da Aline para a gente refletir um pouco a respeito de algumas considerações sobre um outro espaço de letramento, que é uma academia. Então, vou subverter um pouco aqui a temática da mesa, me desculpem, tá? Mas eu adoro fazer isso. Enfim, para buscar a ideia de um museu, da mesma forma como a biblioteca, como a universidade de moral, como um local de acesso à informação, à cultura, ao conhecimento. Quando a gente pensa em museu, a gente tem logo a ideia, né, de memória, de conservação, de cultura material, mas sobre o museu como um local de afirmação identitária. De que forma a gente poderia pensar em museus, centros culturais, lugares de memória, afastado dos grandes centros de poder. No caso, né, específico aqui que nós estamos na FASP, imaginar esse lugar ou de pensar um letramento fora dos grandes centros ali no Vale do São Patrício, mais próximo da capital federal, no caso, do que de Goiânia, por exemplo, né? Então, já faço aqui uma menção e mais uma homenagem a um colega nosso, Sinara, que eu admiro muito e, por coincidência, a gente tem mais contato com ele, o professor Valtuir Moreira, que há um bom tempo já trabalha com movimentos sociais, comunidades tradicionais, ali na região dele, ali de Itaberaí, né? E o Itapuranga, estou fazendo confusão, mas bom, enfim. O professor Valtuir fazia essa proposta, já fazia essa instigação da gente imaginar, por exemplo, uma região de comunidades tradicionais, seja quilombola, ou território indígena, ou barranqueiro, ou proveniente de represas, enfim, comunidades mais isoladas, como um espaço de formação, de acesso à cultura também. O professor Valtuir traz, inclusive, recentemente, um outro evento desses da universidade, ele pôde retomar essa proposta com a ideia de pertença, né, o conceito de pertença, e a gente tem muita referência, agora, tendo mais contato com os alunos,
a gente tem muitos relatos, muito comentário a respeito da desvalorização. Porque as pessoas aqui na cidade não valorizam os nossos museus, né, em algumas comunidades pequenas, como o próprio Itaberaí, ou, não sei, a Simvaline, ali em Uruaçu, deve ter muito essa experiência também. As pessoas do lugar costumam falar assim, porque a gente tem aqui esse espaço cultural, mas a cidade não valoriza, não é reconhecido. E aí, quando você vai perguntar para a pessoa, mas você já visitou esse lugar? Não, eu conheço em Goiânia, ou em Brasília, já visitei museu no Rio de Janeiro, tal, mas o espaço aqui da cidade não visita. E faz essa referência de que as pessoas não valorizam, ou seja, ela própria não valoriza os seus espaços culturais. O caso de Goiânia também é muito peculiar, né? Uma pesquisa recente, que eu estou me lembrando aqui, publicada no Popular, com relação à participação do público nas áreas, né, nas instituições culturais da cidade, diz que menos de 20% da população, uma estatística, obviamente, né, menos de 20% da população visita regularmente os espaços culturais da cidade. Mas, por outro lado, mais de 60% da população frequenta as áreas de lazer, os parques, a própria Praça Cívica, aqui em Goiânia, né, a região central da cidade, é fechada aos domingos para o pessoal brincar ali, andar de bicicleta, a criançada poder ter uma outra área de lazer aqui no centro da cidade. 60% da população frequenta as áreas de lazer. Se você parar para pensar que as instituições de cultura na capital, aqui em Goiânia, estão nas áreas de lazer, então a gente tem uma lógica aí um pouco discrepante. As pessoas frequentam, buscam, não acessam os centros culturais que estão nessas áreas, né? Na Praça Cívica mesmo, a gente tem dois museus, o Museu da Imagem do Som, tem um cinema, tem o Museu Zoroastro Arteaga. Se você considerar ali o entorno, tem outros 2 ou 3 espaços culturais, o Museu Casa Pedro Ludovico, tem o Museu da Justiça, ali na Rua 20, e tem a casa onde funciona a Academia Goiana de Letras, que também é uma casa tombada, protegida, enfim, também é um centro cultural. Então, se você imaginar que esses espaços não são considerados, a gente teria aí um outro problema, que me remete à questão da formação de público. Nós estamos aqui numa mesa de letramento, e não preciso falar da dificuldade para as professoras aqui, de você convencer as pessoas a ler um pouco mais. Não querendo, né, muito pelo contrário, Sinara me conhece, sabe que eu sou da leitura, né? Aqui na minha mesinha tem pilhas de livros que estão esperando na fila para serem absorvidos. Não querendo tirar esta importância, né, da gente incentivar a leitura, mas, sobretudo, por procurar, e eu tenho aprendido muito com a Sinara, formas de letramento e trazer, né, valorizar mais essas outras possibilidades, outros espaços, né, outras formas de conhecimento. Já vou atrás da tese da professora que você apresentou aí, porque justamente o hip hop é uma das manifestações que estão sendo muito procuradas, muito acessadas pelas instituições para serem reconhecidas, inclusive, como mais uma dos nossos patrimônios imateriais. E
como você comentou, toda essa dificuldade de acesso aos grupos, justamente porque estão calejados dessa incompetência, vamos chamar assim, das instituições de trazer resultados para as comunidades detentoras de conhecimento. Eu acredito que, atualmente, talvez, juntamente ali com o professor Altair, né, Simvaline, lá do Memorial do Cerrado, lá da Católica, a Simvaline seja a pessoa mais qualificada que eu conheço para tratar dessas questões, para falar um pouco mais para a gente sobre essas questões das outras possibilidades de formação, né, de transmissão do conhecimento, que não a academia, a literatura, enfim, as formas mais convencionais de transmissão de conhecimento. Outra questão que eu queria trazer como provocação é justamente decorrente dessa atual situação em que a gente se encontra. A Sinara comentou um pouco sobre isso, mas a partir dessa situação adversa que a gente vive do ano passado para cá, a gente percebe a condição do museu, que sempre foi precarizada, ela perde ainda mais, porque o museu está fechado, as pessoas, né, estão em quarentena. O museu, então, ele deixa de ser, pelo menos temporariamente, claro que essa situação vai se reverter, todos nós, né, estamos aí passando pelos sintomas aí da vacina, vamos todos ser vacinados, e esse sintoma agora já foi, e estamos protegidos, né? Então, em breve, podemos voltar a nos encontrar no cafezinho do museu e das livrarias, né? Espero que muito em breve. Fiquei com o coração apertado de não poder estar em Goianésia para estar junto com vocês aí na Leodegária, que a gente ainda vai conhecer lá na cidade de Goiás, né? Quero muito ir lá. Desculpe. Mas, então, o museu perde essa que já era meio que prejudicada como o espaço privilegiado de construção de uma identidade, de dimensão de uma memória, e a gente está cada vez mais à mercê, nesse sentido, das redes sociais. A gente vem, como eu brinco muito com meus colegas da história, a gente está dando espaço para o WhatsApp, né? E um espaço mural, aqui em que a gente, também fazendo uma menção aqui à professora Jorge Sinara, da nossa colega da UEG, da graduação de cinema, ela falou uma coisa muito bonita, que o museu era aquele espaço em que a gente de sentimentos, né, que a gente podia conviver com ideias, conviver com memórias, e cada pessoa, né, cada um de nós que frequenta esses espaços, tem uma percepção diferente, pessoal. E essa imaterialidade de sentimentos, de percepções, vem sendo meio que roubada ou usurpada pelas redes sociais. Também não querendo tirar aqui o mérito do acesso à informação que a gente obtém pelas redes sociais. Me lembro de um número que não sai da minha cabeça. 10 anos atrás, quando começaram a se disponibilizar os acervos dos museus virtualmente, a gente pude participar de uma conferência lá
na USP, em que uma representante do Museu do Brooklyn, de Nova York, trouxe um dado muito impactante. Ela mostrou uma foto muito famosa da ponte, né, do Brooklyn, tal. Se você jogar aí no Google agora, você vai ver essa foto, certamente, da década de 20. Uma imagem que havia sido acessada no museu, para não errar os números aqui, vamos dar uma perspectiva. Havia sido acessado X vezes. A partir do momento que foi criada a página do museu, naquele aplicativo Flickr, né, de imagens, e essa imagem foi disponibilizada para acesso dos visitadores ali da página do museu, essa mesma foto, que desde a década de 40 havia sido acessada X vezes, ela foi acessada X à 10ª potência. Ou seja, o acesso ao conhecimento é exponencial, assim, é absurdo. E, por outro lado, o acesso ao preconceito, todo o desvirtuamento que as redes sociais proporcionam também é elevado à enésima potência. Então, só trazer um pouco essa problemática, porque se você pensar que algumas referências para nossa identidade, eu não sou goiano, mas me considero, para as nossas identidades, para a nossa memória goiana, vão perdendo espaço para as redes sociais, porque muitas dessas referências estão nos museus. Só a título de exemplo, né, uma temática que eu trabalhei no doutorado, o acervo do fotógrafo Aloy Fachtenberger, que a gente não sabe o nome do santo, mas conhece o milagre. Todos nós de Goiás já vimos aquela foto dos carros de boi na frente do Palácio das Esmeraldas, no período de construção de Goiânia. Aquela foto é dele. Então, se a gente imagina que essa foto, que desde a sua produção, lá em 1936, vem sendo repetidamente, anualmente, publicada nos jornais e acessada, né, lá no museu, para ter mais detalhes a respeito dessa imagem, dessa construção imagética, essa foto vem sendo republicada só no Popular desde a década de 40, em todo o aniversário de Goiânia. Então, ela já faz parte do nosso imaginário a respeito do que se entenderia por uma goianidade, né? Essa palavra causa até arrepio em algumas pessoas, mas, enfim, aquela questão da tradição se sobrepondo à modernidade, né, toda a dificuldade que a historiografia goiana tem para entender esse processo de modernização do Estado, enfim, não é esse o tema aqui agora. Mas, se a gente pensar que algumas referências, como essa foto, por exemplo, não vem sendo mais retransmitida para as outras gerações, o que os nossos estudantes, né, o que a nossa juventude vai construir a respeito da tal da goianidade? Quais as referências, quais as informações que estão sendo transmitidas para a formação das futuras gerações? O agronegócio me vem à cabeça, assim, de imediato. Dificilmente a gente tem acesso pelas redes sociais desses elementos que formaram, agora, a identidade do povo goiano. A Simvaline trabalha com isso diariamente. Então,
um pouco dessa reflexão que eu queria trazer com vocês. Adorei que a Sinara fala sobre o que a gente vai fazer com os diferentes letramentos que a gente adquire. Né? Para mim foi um choque muito grande, porque é uma experiência nova para mim, sala de aula. Eu sempre tive, né, do lado ali dos meus colegas, sentados na carteira de aluno, na faculdade, na escola. É uma experiência nova para mim, poder transmitir um pouco do conhecimento que eu adquiri na ação. E venho tentando construir uma forma de acessar esses meninos, né, nossos colegas, futuros colegas aí, para me fazer ser compreendido. De que forma que eu vou conseguir transmitir um conhecimento que é muito mais prático do que teórico para um grupo de pessoas que não têm uma prática nenhuma, né, que estão se formando agora. É um desafio que para mim, é diário, e procuro fazer com que eles me entendam na linguagem que eu tiver de acesso para eles. Se é para a gente conversar pelo WhatsApp, vou aprender a usar a tal da figurinha da melhor maneira possível, porque eu tenho que ser mais compreendido do que as redes sociais, velho. A gente não pode perder mais espaço, né, para o negacionismo, para toda a onda de negação da ciência que a gente vem sofrendo, de inversão de valores, inclusive, enfim. Agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, e espero que tenha contribuído um pouquinho, né, com o debate, e estou aqui com a orelha em pé para ouvir um pouco a Simvaline. Obrigado, e mais uma vez. Obrigado, professor Guilherme, pelas suas palavras, muito instrutivas. E agora, então, eu passo a palavra para a escritora da mesa, para a professora, eu vou falar que é a professora, porque nós vamos aprender com ela, né? Para a professora Simvaline. E já vou começar inquietando a Simvaline com uma pergunta, porque é uma curiosidade que nós temos, né? Toda vez que a gente trabalha com uma escritora, é saber quando é que se deu, como é que foi esse encontro da pessoa, da Simvaline, como é que foi o seu encontro com a literatura. Como é que você começou quando você começou a se aventurar nesse mundo da literatura, de escrever, de ler? Conta um pouquinho para nós dessa sua experiência. Seu microfone está desligado, Simvaline. Então, bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Oi? Sim. Oi, está ouvindo, né? Então, bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer aos organizadores, principalmente Rafael e Agnes, por esse encontro que está tão bonito, né? Tão bem frequentado. Estou vendo aqui 40 pessoas agora assistindo. Agradecer a Sinara, a Denise, pelo empenho, né? Da gente fazer um treinamento antes dessa conversa. E, então, quando me perguntam quando começou em minha escrita, leitura, eu não sei bem definir, mas quando eu tiro para pensar, eu acredito que quando eu ouvi a minha avó falar os versinhos dela no alfabeto, fazendo trança no meu cabelo, ela ficava falando versos e falava assim:
Trovão que troveja longe, para a banda que vós morais, chuvinha de vez em quando, saudade cada vez a mais. Então, aquilo ia entrando em mim, aquela forma de versos, da minha mãe, que não sabia ler nem escrever também, que falava versinhos, eu acho que a minha poesia começou com elas, né? Depois, quando eu fui alfabetizada aos 6 anos de idade, que era uma raridade, porque gente pobre só começava aos 7, né? Aí meu pai é muito pobre, mas me matriculou no colégio de freiras, aí eu descobri que escrever era bom. E fui escrevendo o que dava conta. Aí a minha mãe e a minha avó, que eram evangélicas, já traziam essas irmãs das igrejas para me escrever as cartas, né? Então, toda essa curiosidade começou muito cedo, né? 6, 7 anos. Eu não sei exatamente como, mas foi, como a Sinara acha bom eu falar que foi um milagre, eu acho que tudo foi um milagre. De repente, meu pai, que era pescador, recebia um amigo de São Paulo, chamava Seu Souza, e ele era vendedor de livros, ele tinha uma Kombi. Aí ele descarregou essa Kombi lá em casa, eram montanhas de livros numa sala, e foi pescar, e ficou semana pescando com meu pai. Aí, como não tinha energia elétrica, com a lamparina, eu ia ler de dia e de noite. Aí eu li aqueles livros que só os ricos tinham acesso, né? O livro infantil, Mundo das Maravilhas, de Alice, dos Mágicos. Eu li tantos livros nessa semana, e o Seu Souza percebeu que eu tinha lido e falou para meu pai, deixa eu levar ela para São Paulo. Meu pai não deixou, né? Mas ali eu acho que já tinha começado uma paixão pela leitura e, paralelamente, pela escrita, escrevendo as cartas para minha mãe, lendo a Bíblia para ela, e escrevendo as cartas para os amigos delas. Eu creio que foi assim. Não sei bem dizer. Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho da produção da Simvaline, né? Então, em homenagem a nossa a nossa Leocádia, a nossa escritora, né? Nós vamos pedir para o aluno da professora Sinara, para o Davi, declamar uma poesia de autoria da nossa escritora na mesa, né? Davi, por favor. Bom dia. Sou assim, mulher. Sou assim, frágil e forte. A cada situação renasço um pouco. Sou uma flor, um gigante, às vezes uma menina travessa. Sou mulher. Desafio a indiferença do mundo e choro diante de um gesto de amor. Enfrento a morte como se enfrenta o dia, às vezes tão longo. A espera do amanhã é suportável. Diante da mão amiga, do sorriso da criança. E a vida cresce, o sonho toma asas. Em meu coração menino, de mulher. Linda essa poesia. Simvaline, por favor, conta um pouquinho para nós da história dessa poesia. Essa poesia, eu conheci essa época eu ainda não tinha nem... Tinha publicação em jornais, em livros, não. Eu conheci uma professora, chamava Antonieta, ela trabalhava na biblioteca. E como ela era rica e eu era muito pobre, eu vendia bijuterias na rua, tudo. Aí ela falou assim, não, vai arrumar meus livros, você gosta de leitura? Eu conheci ela na biblioteca, fui procurar livros lá para me ler, né? Ela falou, eu tenho muitos livros na minha estante, estão desorganizados, você podia arrumar para mim, eu te pago. E vi que a gente conversava muito, ficamos amigas mesmo, né? Hoje ela mora em Minas. Aí o marido dela morreu, ela não tinha filhos. E ela ficou tão triste, que eu olhava para ela, sentia aquela tristeza, não dava conta de falar, e fiz essa poesia para ela e entreguei, ela gostou muito. E essa poesia
quando publicada nas redes sociais, eu já vi que ela está em vários idiomas, para muitos lugares, mas assim, eu não foi eu que procurei, simplesmente ela foi passando, passando. Alguns colocam o meu nome, outros só publicam a poesia. Eu tive a curiosidade de entrar na rede esses dias, né? E vi que ela já está bem divulgada. Mas nasceu assim, desse sentimento que eu senti, esse sentimento pela tristeza da minha amiga, né? De não podia falar, eu fiz a poesia para ela. E eu vi aqui que a Miriam, né, a Miriam Ribeiro, ela falou assim, que poesia linda, de fato retrata muito bem, né, a Valdirene colocou no chat, ela retrata muito bem a situação da mulher, com certeza, né, por isso que, assim, ela foi escolhida, porque nós estamos tratando praticamente de mulheres aqui nesse encontro, né, dessa força, dessa escritura, desse trabalho que a mulher tem. Sinara, acho que eu vou passar a palavra para você fazer a sua pergunta para nossa escritora. Fazer o ataque, né? Assim, Valine. Foi o que a gente combinou, né? Vamos fazer um ataque. Olha, eu tenho duas questões. Uma que eu já tinha posto ontem, na verdade, vão virar três aqui. E outra que, na verdade, meu amigo João Rios, que está aqui nos prestigiando, colocou aí no chat como ela tem uma experiência muito vasta, né, com o cotidiano, com as pessoas, com o museu, com a forma de escrita, assim, fora da academia, né, porque uma das coisas, eu sou muito acadêmica, né, e eu estou tentando sair da academia, então, assim, Valine, para mim, ela é um universo que eu acho incrível, que é esse universo do cotidiano, né, do poer cotidiano. Então, eu tenho três questões para a Simvaline. Uma é que ela já começou falando sobre como ela instigou a leitura na vida dela, mas como ela acha que é possível nós conseguirmos levar essa paixão que ela tem da leitura e da escrita para o contexto formal em sala de aula. Outra é sobre como as práticas que ontem na nossa conversa ela trouxe, né, que ela entendeu a partir da minha exposição, que ela sempre fez letramento, e com certeza sempre, né, sempre praticou. E quais eram esses eventos de letramento que ela pratica há tanto tempo, dentro do museu, inclusive, como coordenadora, nesse contexto dela. E por último, Simvaline, o João Rios, ele postou aí, que eu coloquei da questão do Senado, tá, com as visitas virtuais, né, e outros museus, mas ele trouxe a questão da dificuldade de acesso à internet, né, e a falta de incentivo financeiro governamental sobre essas políticas para a inserção desses alunos nesse mundo cultural e educacional. E assim, Valine é uma figura que sempre fez isso de maneira presencial, e eu queria que ela trouxesse como foi essa experiência dela, nessa inserção cultural das pessoas, né, no universo ali, inclusive os povos indígenas que ela tem contato também, e como durante a pandemia ela percebeu isso também. Oi, Sinara. Pois é, você deu 3 fuziladas agora bem forte, né? A primeira, a pergunta que você me disse sobre a leitura, né? Como incentivar a leitura, né? Não foi isso a primeira pergunta? Então, eu sempre usei assim, agora eu falo eu porque nessa época eu não sabia nem o que era letramento. Quando eu conhecia os índios, por exemplo, eu falava, vamos escrever história. Aí eu escrevia de um. Ele gostava de ler, passava para os outros. Nos foliões também, às vezes as pessoas eram analfabetas, não sabiam nem ler. Eu falava, vamos escrever sua vida. Então, toda a família daquele que teve a vida escrita passou a ler também. Alguns até quiseram ser alfabetizados para ler o que estava escrito sobre ele. Então, o que eu acho que ajudou na forma de incentivar a leitura foi essa escrita desses causos desse povo. Né? E carta, quando eu estou com os alunos no museu, sempre eu digo assim,
escreve a sua própria história, escreve a história da sua avó, do seu tio, começa a contar a sua história, escrever. Então, eu acredito que quando ele passa a perceber a própria história, escrever sobre a avó, o tio, ali ele começa um processo de escritor, né? Começa a ser o escritor lá da casa dele, e isso pode crescer. Agora, quanto a essa sede das pessoas ler, sempre eu tive isso. Aí, como a leitura acadêmica às vezes é mais difícil, e como eu não sei escrever de forma acadêmica também, eu escrevia bem do jeitinho que ele estava falando. Às vezes, por exemplo, se a pessoa falava ginela, eu escrevia ginela. E eles gostavam muito de ler isso, né? Então, quando alguém lê meu livro de causa, vai ver que eu imito muito o jeito que eles falam. Eu acho que isso ajudou muito. E depois, quando passa a ler a janela, aí ele vê que tem janela, né? Porque eu tenho muito essa preocupação das pessoas não lerem. Até, às vezes até professores mesmo, tem alguns que não gostam muito de ler o que está fora da prática dele. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, porque a leitura, a gente descobre o mundo, né? Os povos antigos liam muito, os analfabetos. Você vê, um senhor lá da roça, ele construiu um engenho, ele construía tantas coisas difíceis, ele fazia o ferreiro, o machado, a enxada, e tudo aquilo era uma leitura que ele ia fazendo no dia a dia das pequenas coisas até montar o que ele precisava para a sobrevivência, né? A vida era assim, as pessoas precisavam inventar para sobreviver. Isso era uma leitura. Até na hora de ir para a escola, eles tinham o sol como posição, não tinha relógio, né? Então era uma leitura. Na hora de plantar, chuva, pássaro fulano está cantando. Então eu acredito que isso era uma leitura que eles tinham no dia a dia, que despertava a curiosidade e a criatividade para ter as coisas que hoje a gente tem, né? Eles viviam sem tecnologia, assim, essa tecnologia atual, e era uma leitura. Hoje eu leio, já sou fui alfabetizada e gosto de ler, mas eu lembro que a minha avó tinha umas leituras muito bonitas do tempo, do dia a dia. Inclusive o local que eu moro, a chácara, tem o nome dela. O meu dia a dia, quem convive comigo, é muito difícil não ouvir eu falar, eu aprendi isso com a minha avó, né? Porque aquela leitura dela era pela sobrevivência dela mesmo. Não foi ninguém que ensinou, né? Então, eu acho que para despertar a leitura na sala de aula, a gente tem que mostrar isso para os alunos, né? Que leitura não é só aquela técnica, não, é a sobrevivência mesmo. Respondi tudo ou não? Pode falar, Respondeu. Eu Sinara. queria ouvir mais. Respondeu, mas eu quero ouvir a pergunta do Guilherme também. Então, assim, porque senão o diálogo vai ficar só entre nós duas, que eu gosto de falar. Guilherme? Não, deixa a gente também, né? Simvaline, eu queria saber, ouvir você contando um pouco como foi o processo de formação, de criação aí do Memorial de Serra da Mesa. O pouco que eu sei, na verdade, foi um processo bem interessante, né, de surgimento, de proposição, de criação desse espaço. Queria que você contasse um pouquinho, por favor. O Memorial Serra da Mesa foi assim, no ano de 2003, a PUC veio lançar uma revista de causos que eu escrevi aqui em Uruaçu. E o professor Altair, nessa época, que era o diretor lá do Memorial do Cerrado, né, do ITS, Instituto Trópico Submundo, que foi o que fez os meus 2 primeiros livros de causas, revistas de causas, né? Aí no dia do evento, o professor Altair falou assim, convida o prefeito. Eu falei, não, é uma prefeita, mas eu nem conheço ela, né?
Eu tinha mudado para Uruaçu recentemente, sou de Uruaçu, mas tinha voltado recentemente. Aí fui na prefeitura, convidei a prefeita, uma mulher muito elegante, bonita, inteligente, a Marisa, né, falecida, né? E ela foi para o evento e gostou muito, conheceu o professor Altair. Foi um evento muito bonito, Alba Franco cantando, Sons do Cerrado tocando. Então, foi um evento muito bonito aqui em Uruaçu. E, no final, a prefeita ficou entusiasmada e o professor Altair, a gente comendo, eu, ele e ela, falou assim, vamos fazer um memorial aqui em Uruaçu, contando toda essa história que ficou debaixo das águas, né, do lago. Aí eu ainda brinquei, com que dinheiro, né? Mas a prefeita, como ela tinha uma visão muito ampla, ela encabeçou a ideia com o professor Altair e foram buscar recursos, né? E construiu o Memorial Serra da Mesa, com muito trabalho, mas foi construído. Claro que muitas parcerias, impossível falar todas aqui, né? E o professor Altair me encarregou de fazer a pesquisa histórica, visitar as fazendas, as casas antigas e recolher o material para constar lá no memorial, né? E eu andei muito, de 2004 até 2008, foi 4 anos andando essas redondezas todas aqui, procurando e conhecendo pessoas, foi muito rico, né? Que eu conheci gente contando história das palmatórias, história das fazendas antigas, do ouro, lá de Traíras. Então eu escrevi, surgiu muitos causos que eu escrevi a partir da construção do memorial. E o memorial está aí até hoje, agora, como você disse, na pandemia está praticamente fechado, sem recursos financeiros, mas ainda existe, né? Creio que deve aparecer alguma alternativa para ter continuidade. Sim, sim. E continue nessa temática, como que funciona, ou se até quando estava funcionando, né, a parte de educação patrimonial lá no memorial? Convênio com a PUC também? Não, o convênio com a PUC nem existe mais, foi para construção. Aí, como é uma Ah, tá. fundação, essa fundação ficou lá, capenga. Nós tivemos um presidente bom, que foi o professor Rodrigo Moisés, aí ele cansou, saiu, depois passou para o pastor Lana, e agora está sem presidente, por uns dias, né? Mas aí eu, da minha forma, sem entender, eu comecei a fazer alguns cursos práticos de museu, ia em Goiânia, e tentava fazer essa educação patrimonial, trazia as pessoas lá do Museu da Universidade Federal, mas foi bem capenga, não foi uma coisa perfeita, não. Ah, não, eu procuro saber um pouco mais, porque justamente, agora puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a gente conseguiu, na formação aí da nova grade do curso de História da UEG, que fosse instituído na grade o curso de Educação Patrimonial, justamente para utilizar essa capilaridade muito grande que a universidade tem, né, em praticamente todo o estado, e dar, né, uma formação para os cursos de licenciatura nesse sentido de conscientização a respeito do nosso patrimônio cultural. Né, em Goiás também, aproveitar aqui o espaço, é um dos poucos estados da federação em que a gente tem praticamente reconhecido todos os tipos de patrimônio cultural. Né, os chamados patrimônios materiais, a gente tem a cidade de Goiás, que é patrimônio da humanidade, Brasília está aqui tão próximo também, claro, né, obviamente, mas como as regiões do período colonial, que são tombados, né, Goiás, Pirinópolis, Jaraguá, várias outras, da Pilar de Goiás, que está aí mais próximo também, né, temos os patrimônios imateriais, né, as cavalhadas, várias outras manifestações,
e muito patrimônio não, né? Vários parques são reconhecidos, são protegidos, inclusive aí na região da Serra da Mesa. Então, para valorizar mais, né, esse patrimônio, essas nossas referências, foi instituído aí dentro da grade do curso de licenciamento em História a educação patrimonial. Eu procuro sempre me inteirar, saber mais que pé que anda, né, para, quem sabe, propor parcerias e convênios e tal. Sim, ótimo. O nosso chat está aqui bem movimentado, e alguém ali atrás, que eu não marquei quem, fala da necessidade de nós incentivarmos os nossos alunos, né? A Flávia, desculpa, fala da necessidade da divulgação e o incentivo dos nossos alunos para as visitas, mesmo que de forma virtual, de forma digital, né? Para a gente poder conhecer um pouco, para que os nossos alunos e os nossos educandos, eles possam começar a amar a memória e cuidar dessa memória, né? E cuidar desse letramento, né? A Agnes, antes de começar, ela levantou a mão. Eu queria saber se ela quer fazer alguma pergunta, Agnes. Não, Denise, é porque eu havia levantado a mão em princípio e acho que eu esqueci de abaixar. Desculpa, muito obrigada. Estou aqui atenta na conversa. Obrigada. Gente, nós vamos abrir perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de se posicionar para algum dos nossos comunicadores? Alguma intervenção? Guilherme, então, eu vou fazer uma pergunta para você. Como você está com seus alunos, o que você percebe? Eles têm, assim, eles querem mudar essa situação do museu, eles querem trazer mais popularidade para o museu, porque o que eu percebo é que a nossa geração, essa geração, talvez até a minha e as outras que vieram na frente, elas têm poucas, eles não têm o hábito de visitar museus, eles não têm o hábito de ouvir história, né? São poucos os que têm o hábito de ouvir história, de pegar um livro de causo para ler, né? E como é que a gente pode incentivar isso? Vai a pergunta para você primeiro e depois para a Simvaline, que eu acho que, como ela está ali na prática, né? Como é que você vê isso na sala de aula ali, né? E a Simvaline ali na prática? Denise, uma coisa que até me incomodou um pouco foi a pouca pouca prática de leitura que eu encontrei com esses meninos. Eu tive a oportunidade de ter contato com alunos do primeiro ao 8º período do curso de História, e muito por conta de acesso, né? A gente sabe muito bem como é a realidade, né, dos nossos alunos pelo interior do estado. Então, muito por conta da dificuldade de acesso, às vezes não é nem falta de interesse, simplesmente não encontram acesso a livrarias, a biblioteca, enfim. E, de modo geral, com relação a esses outros espaços de letramento, né, estamos falando mais especificamente aqui hoje, eu notei, assim, pessoalmente, nesse 1 ano e meio que eu tenho contato com esses meninos, com esse pessoal dessa região aí especificamente, tem alunos de Jaraguá, Goianésia, né, Barro Alto, essa região toda ali. Muito da informação que chega a respeito da cultura popular, das manifestações culturais, dos outros espaços, né, de
de memória aí dos lugares lá deles é transmitido via oral, né? De pai, de colegas, de avós, de geração para geração. No primeiro momento, assim, eu já tive essa percepção e a gente procura trabalhar de história e patrimônio cultural, além de toda a parte teórica e tal, fazer com que eles percebessem esse patrimônio que eles têm em contato cotidiano, né? A gente fez uma atividade, gostei muito, até escrevi um artigozinho, não sei se vai ser publicado, mandei para a revista, não sei se vou conseguir publicar. Um relato a respeito dessa atividade que a gente chamou de patrimônio que me cerca, para que eles falassem um pouco, fizessem uma espécie de dossiê, um levantamento, cada um fizesse a respeito de alguma coisa, de algum elemento da cultura, ou uma pessoa que ela considere, que cada aluno considere que valesse a pena ser preservado, nesse sentido, né? Então apareceram trabalhos incríveis, assim, que eu gostei demais, uma aluna fez, inclusive, sobre uma poetisa da cidade, não vou me lembrar agora o nome dela, me desculpem, mas já tem essa percepção, né, de reconhecer a biografia das pessoas como uma coisa a ser valorizada e digna de pertencer à memória, à identidade ali do lugar. Uma aluna fez a respeito um lugar de memória que eu achei interessantíssimo. Ela fez um dossiê, fez uma pesquisa a respeito de um pé de piqui na comunidade dela, que é ponto de referência para a comunidade toda. As pessoas marcam um encontro lá no pé de piqui, lá funciona como parada de ônibus para as pessoas que vão trabalhar, né, nas cidades os polos, né, de referência da região, Goianésia, por exemplo, Jaraguá, enfim. Apareceram trabalhos assim, muitos trabalhos de lugares de memória, apareceram muitas coisas relacionadas ao contexto familiar, então receitas que são passadas, né, de uma geração para outra, modos de fazer. A menina fez uma colega fez um vídeo maravilhoso sobre um jeito de fazer queijo lá que a família dela realiza, que ela acha que é diferente e tal. Na verdade, nem é um jeito comum de se fazer queijo, mas para ela, né? Então tem essa coisa do pertencimento ali. Então, assim, aos poucos, a gente vai criando, eu vou tentando passar para os meus alunos, essa ideia de que esse conhecimento tradicional, essa experiência que cada um tem em relação ao seu lugar, o que está próximo dele, é um valor que deve ser avaliado e discutido e proposto, né, fazer com que eles pensem a respeito do seu espaço. Eu acredito que o que foi feito lá no Memorial da Serra da Mesa é um exemplo incrível, né, que a Civalini realizou ali, de como valorizar e como criar referências para suas comunidades, independente do tamanho, da referência que se tenha de valor para aquela comunidade, né? Ali é que se constrói a noção de pertencimento, de identidade, se cria essa ideia de cidadania, como o termo utilizado pelo professor Valtuir, que eu gosto demais, essa ideia de pertença ao espaço, que a gente está cada vez mais vendo muito por conta, né, do
do esvaziamento do campo, que é a linha de pesquisa do professor Altuir, inclusive, e que a gente, né, quando chega na cidade, fica apenas com aquele saudosismo, essas pessoas, né, que têm que se deslocar e ir para os grandes centros, ficam com apenas essa memória afetiva do seu lugar e com do tempo, certamente, aquilo vai se perdendo. Então, é preciso valorizar, como o colega, né, o amigo, o João Rios vem colocando aqui no chat, valorizar cada vez mais o acesso à divulgação, as formas de compartilhar essas informações, e eu estou, na medida do possível, aproveitando esse espaço que a universidade me proporciona para trabalhar essas questões com os meninos. Simvaline, quando você estava fazendo a coleta de material para o memorial, você teve muita resistência ou foi assim, as pessoas aceitavam a doação para o memorial? Como é Não, que foi sim, esse percurso? houve resistência. Teve que ter um diálogo, as pessoas achavam que era politicagem, né? Aí, quando começou a construir o memorial, a gente foi visitando, conversando, foi mudando. Quando o Guilherme estava falando, eu estava voltando no tempo, imaginando de 2003 a 2021, o que mudou na cidade de Uruaçu através do Memorial Serra da Mesa, na área de meio ambiente, cultura, até os temas de debate nas universidades. Então, foi uma história muito longa, viu, Guilherme? Se você me fez lembrar disso tudo agora, porque as pessoas não conheciam o índio, os primeiros indígenas que foram no memorial, as pessoas falavam assim, não, o locutor falava na rádio, não vai lá, o índio é perigoso. Ultimamente, nos últimos eventos, as pessoas brigavam para conhecer os índios. Tinha evento que a gente não conseguia atender a demanda de alunos, teve evento de 8.000 pessoas. Então, no dia a dia, as escolas de toda a região, até de outros estados, vinham um grupo, ônibus cheios, né? E esse dia a dia no memorial foi mudando a vida das pessoas. Eu lembro que o Uruaçu não tinha rede de esgoto, foi uma briga, né? A gente juntando as universidades, a comunidade, promotor de justiça, Ministério Público. Então, todos os segmentos participaram do memorial nesses anos. Isso aí eu falo sem um pingo de constrangimento de falar que foi muito grande esse trabalho junto com IFG, UEG, faculdades particulares, escolas públicas, Ministério Público. Nós juntamos tudo isso e trabalhava mesmo para valer. Então, as escolas, eu lembro que alguns professores, que eu não lembro o nome, a gente tem tudo isso gravado, tem milhares de vídeos, de depoimentos. Professores falavam assim, a gente está construindo um museuzinho lá na nossa escola. Eu ficava toda contente, me oferecia para ir lá conhecer. Viajei muitas cidadezinhas aí, uma cidadezinha assim de 8.000 habitantes, a pessoa já querendo fazer um museuzinho. Então foi muito bom, muitas coisas que surgiram, Niquelândia, Uruaçu, Porangatu, não dou conta de falar as cidades. Goianésia mesmo participou muito do memorial nesses anos todos, de vez em quando eu vou olhar os vídeos antigos, né? Então, eu acho assim, mudou a percepção sobre a cultura. Eu lembro que um aluno foi falar assim, eu quero fazer uma monografia sobre o Memorial Serra da Mesa, e o professor falou que não está no contexto. Aí eu chamei esse professor, nós conversamos. Hoje eu vejo que cada espaço do memorial já tem um artigo científico, tem alguma coisa relacionada. A UNB fez um livro a partir daqueles espaços. Então, eu acho assim, divulgou a leitura, incentivou a escrita, as folias, os grupos populares que eram desconhecidos, a gente conseguiu torná-los conhecidos até fora do país, né? Tem vídeos, foram aceitos, foram convidados, os grupos de teatro. Uma coisa que eu acho interessante também que aconteceu no memorial foi a participação das escolas assim no dia a dia lá.
Hoje está sendo digitalizado todo o material que a gente recolheu do lixo. Então, acho assim, que é uma coisa que me dói muito, me angustia. Inclusive, eu comentei aqui em casa ontem que eu estou voltando triste do memorial, porque eu sei que eu não consigo ficar lá mais e que tem que aparecer alguém que continue essa história junto com as universidades, né? Porque ontem eu voltei triste, porque estava parece que abandonado, empoeirado, voltei de lá bem mal, né? Aí, quando eu andei lá, lembrei, gente, eu já vi quantos alunos aqui, grupos de policiais que vinham participar de educação ambiental, mais de 200 policiais, assim, a gente via aquelas fotos, e as pessoas saíam dali, escreviam textos. Eu falei, foi um trabalho tão grande do professor Altair, dos Sons do Cerrado, tem alguns professores da UEG, do IF, pessoas que lutaram, estagiários que foram estagiar lá e hoje são voluntários ainda, né? Então eu pensei assim, hoje eu estou aqui na minha chácara, né? A gente tem aqui um projeto de agrofloresta. Eu e o professor Vanderlei Weber, que é daí de Goianésia também, professor do curso de Direito. Aqui a gente continua mais ou menos como lá no Memorial, parceria com as universidades, falando sobre sustentabilidade, plantando um alimento bom e justo, né? E limpo, como diz o Slow Food, fazendo educação ambiental, conversando com os ribeirinhos, tentando passar essa ideia. Então, eu hoje quero ficar mais aqui. Agora, lá no memorial, será que vai continuar? Será que as pessoas, alguém vai querer ficar lá sem preocupar em dinheiro como eu era, né? Não estou falando que eu sou boa, não, gente. Não, me perdoem, às vezes estou pensando que eu estou falando assim, querendo ser grande. Não, é porque se ganhasse ou não ganhasse, eu ficava pela responsabilidade de estar desde o início lá, né? Agora a prefeitura vai entrar, vamos torcer com essa prefeitura, que o prefeito entre, que faça um bom trabalho, que continue isso, porque cada vez que o Guilherme estava falando, eu estava lembrando o que mudou na cidade de Uruaçu e na região com o memorial. Muita coisa mudou. E não fui eu, foi aqueles espaços, todo aquele trabalho de memória que foi resgatado, numa visita simples, mesmo que eu não estivesse falando nada, a pessoa só de ver aqueles espaços, contemplar aquela história real ali construída, ele já saía com a mentalidade diferente. Então, como parece que alguém, não sei, J. Rios aí disse, tem que continuar essa visita, tem que continuar essa história, porque o museu, né, Guilherme, ele é uma leitura muito grande em todos os aspectos, né? Para a cultura, para a poesia em geral, memória, desperta em todos os âmbitos, eu acho assim. Nossa, perfeito, Simvaline. Eu estou adorando essa facilidade que a Simvaline tem para transmitir as ideias. Eu queria ter essa habilidade. Agnes levantou a mão, por favor. Agora eu levantei. A palavra é sua. Obrigada. Simvaline, é tão realmente gratificante te ouvir, eu sou sua admiradora de verdade. E assim, eu fico pensando, né, a Simvaline vai falando, ela é leve, ela é desse jeito mesmo, gente. E o que uma pessoa pode mudar? Às vezes a gente pensa em uma ação e fica pensando em coisas tão grandiosas que a gente gostaria ou que a gente não consegue, mas o importante é começar, né, é acreditar, porque mesmo que ela não tivesse nenhum apoio, ela acreditou, caminhou, agregou pessoas, né, e hoje ela está deixando um legado e ela está construindo mais uma ação. Então eu quero parabenizar e também deixar para a gente, assim, às vezes nós temos um sonho, né, e ficamos pensando tantas coisas, mas é importante a gente começar. A diferença se faz a partir da gente. Nós precisamos começar e acreditar. E os outros vêm atrás, que às vezes as pessoas não têm condição de começar, mas quem acredita consegue agregar outros que acreditam também. Obrigada, Simvaline. Obrigada, Agnes, pela sua fala. E é como o João Rios colocou, né? Olha, propor para os nossos alunos, para as pessoas que nós estamos preparando aqui, né? Que dê continuidade ao trabalho,
né, que seja um trabalho bem feito pela necessidade de preservação da memória, não só pelo museu, mas também pelas escrituras, isso tudo a gente tem que preservar, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos antepassados, né? A gente tem que cuidar de toda essa memória que foi deixada para nós. Bom, então nós vamos partir para as últimas, para a finalização. Eu vou pedir para cada um dos comunicadores a última palavra de agradecimento para a gente poder finalizar. Muito obrigada, gente, pela parceria aí. Simvaline, por favor, a palavra está com você. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir desculpa se eu não respondi tão bem algumas questões, né? Mas podem me perguntar depois, porque talvez eu não soube explicar bem o que eu estava pensando, né? Mas deixo à vontade meu contato, se alguém quiser perguntar alguma coisa e eu souber responder, estou à vontade. E quero dizer que gostei muito desse evento, agradecer mais uma vez a Agnes e o Rafael por terem confiado em me convidar para participar dessa mesa com pessoas tão interessantes como a Denise, Sinara, Guilherme. A Sinara até eu fiquei deslumbrada de ver como ela é nova, já tem um currículo tão grande, né? E já estou doida para conhecê-la pessoalmente, para absorver um pouco dessa sabedoria dela. Guilherme também, ele falando, fiquei curiosa do Guilherme, assim, quanto à sua trajetória. A Denise nem se fala pelo tanto de coisas que ela faz e fala, eu acho que é uma pessoa que eu queria estar do lado lá dela o tempo todo, né? Mas é impossível. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e deixar essa mensagem que eu sempre deixo para todos, gente, que ler, escrever é voar bem alto, né? Está acima de qualquer dificuldade. Quando a gente lê e escreve, a gente voa e não sente tanto a pandemia nem as dores do mundo, né? E como os índios, lembrar que no mundo tem 3 coisas importantes, os índios me ensinaram isso, que é a criança, o velho e a natureza. Então é isso. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sivaline. Eu fico muito agradecida e para mim o prazer todo foi te conhecer, né? E daqui dessa nossa mesa surgir outros trabalhos, porque nós já estamos pensando em fazer algumas produções com esse novo trabalho, né, Sinara? Vou passar a palavra para a Sinara. Eu quero agradecer mais uma vez a todas, a todos, em especial a Agnes e Rafael por esse evento, a meus companheiros de mesa, Denise, Guilherme, Simvaline, a meu amigo João Rios, que está aqui nos prestigiando, participando, as minhas alunas e alunos que também estiveram presentes, ao Davi pela participação magnífica dele. E eu quero finalizar com uma pergunta para todo mundo, quem quiser responder no chat, quem quiser ligar e falar, e principalmente para Denise, Guilherme, Simvaline, que estão comigo compondo essa mesa. Qual livro marcou a vida de vocês? Ou qual leitura? Não precisa ser necessariamente um livro, às vezes foi um conto, uma poesia, um bilhete. Eu posso responder sim. É o primeiro livro que eu li, chama-se Santa, o Destino de uma Pecadora. Eu tinha base de 8, 9 anos, era um livro que estava na prateleira do meu pai lá, já antigo. Aí eu li esse livro, meio escondido, que ele é grosso, né, um livrão grosso. Era a história de uma prostituta apaixonada por um cego que tocava piano na casa que ela morava, né? E uma história muito bonita, cheia de poesia. E eu li. Agora, depois de alguns anos atrás, eu procurei esse livro na internet, não existia nada de referência nem no nome do autor, Frederico Gamboa. Aí entrei no sebo e consegui comprar ele de novo e tenho ele guardado aqui como se fosse um tesouro. É Santa, o Destino de uma Pecadora, o autor chama-se Frederico Gamboa.
Bom, durante a minha vida eu passei por tantas modificações que ultimamente o que mais está fazendo parte de mim é uma música, nem é um livro, é uma música, que é a música do Oswaldo Montenegro, que se chama Metade. Então essa música eu acho que está assim, está latente dentro de mim, né? E ela é muito importante para mim. Guilherme, respondendo a sua pergunta, vamos lá, eu quero que você responda a sua pergunta, que eu já vi que o chat está movimentado, já peguei um punhado de nome de livro aqui, porque estão todos na minha agenda, na minha listinha. Tem um aqui do Pepetela, que eu também quero ler, esse Pepetela. Tem um outro do Pepetela na minha lista também, que é Quase Fim do Mundo, fazendo uma propaganda desse livro. É o último livro do Pepetela, que vai falar justamente sobre um país que vai pegar um vírus e vai contar um pouquinho dessa história desse mundo distópico. Vamos lá, Guilherme. Não, eu quero só agradecer mais uma vez ao convite. Eu meio que, sabe, Denise, eu ando fugindo um pouco desse povo. Sinara, Rafael, Agnes, eles ficam laçando a gente, e a gente tem que dar conta. Mas falei para Sinara já, você quer, acha tentada, não fica quieta. E o pior problema dela, ela não fica quieta e ela fica envolvendo a gente nas paradas, entendeu? A gente tem que dar conta da Sinara, do Rafael, da Agnes, mas é bom. De vez em quando, é bom. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, de conhecer a professora Denise, de ter uma proximidade maior com a Simvaline. Eu tenho um monte, eu tinha separado aqui para a nossa live, comentar a respeito, né, do que eu propus aqui para o debate, 3 sugestões de leitura. Primeiro, o Cidadania no Brasil, do Zé Murilo de Carvalho, que é, assim, para quem quiser entender um pouco mais a respeito da nossa formação como povo, né? Chamo o livrinho do Zé Murilo bem inoxidável, porque ele é da década de 70, mano. Essa minha edição é a 26ª edição de 2000 e... Conferir aqui para não falar besteira, de 2020, e ele vai se renovando, porque a cada edição ele traz pós-fácil uma atualização da nossa realidade. Então, recomendo para quem quiser entender um pouco mais como nós viemos parar onde nós chegamos. Tá? Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho. E a respeito da importância dos museus, espaços culturais, indico para quem quiser saber um pouco mais, Raízes do Futuro, do Hugues Guarini, é um francês, mas trabalha muito com nós aqui no Brasil, O Patrimônio a Serviço do Desenvolvimento Social. Bastante apropriada para quem quiser trabalhar a questão do patrimônio, inclusive em sala de aula. O terceiro que eu queria indicar na verdade, uma coletânea, Ler, Escrever, Agir, Transformar. Procurem com a professora Sinara, eu estou aprendendo horrores com isso aqui, uma introdução aos novos estudos de letramento. Né? Porque chegou para mim aqui no período já de fechamento do bimestre, foi meio corrido, mas tem um artigo que chama Ciência Crítica e Letramento Crítico, que eu vou falar para vocês um negócio. Tem que dar uma olhada nisso aqui, de uma tal de Sinara Bertoldo de Andrade. Tá? Gostei muito, indico. Ler, Escrever, Agir, Transformar. A pergunta da professora Sinara, eu vou ter que mostrar um pouco da minha pilha, né? São alguns livros que ficam aqui de cabeceira, que eu sempre sempre retomo a eles. O primeiro, que o meu já é todo rabiscado, é o Grande Sertão Veredas, por isso que eu gosto muito da trajetória da Simvaline, me remete muito
ao percurso do Guimarães Rosa, enfim, não preciso tecer mais elogios aqui, né? E outro que eu gosto demais de ficção científica, a literatura do Borges, então fica aqui na cabeceira também, ficções, tem uns contos aqui que eu sempre remonto, Biblioteca de Babel, assim, vários contos, né, que estão aqui nessa coletânea do Borges, que eu gosto muito. Eu resolvi fazer história, eu era da psicologia, imaginem vocês, e resolvi fazer alguma coisa mais saudável para minha vida, e resolvi fazer história quando encontrei, por acaso, assim, procurando alguma coisa para ler na livraria, esse livrinho do Le Goff, quem é da história conhece o Jacques Le Goff, Por Amor às Cidades. O Le Goff é um medievalista, mas não tem nada a ver com o meu interesse é Brasil, não tem nada a ver com a história do período medieval, mas, né, o livro é uma entrevista em que ele tece essa relação entre a cidade medieval, né, isolada, fechada, com as cidades contemporâneas, os condomínios fechados, que a gente vê cercados por aí, né, e faz essa relação, me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí depois, é claro, né, a gente se aprofunda nas questões envolvendo a nossa área, e se fosse para eu indicar um livro, indica para nós um livro de história, 18 Brumário, do Napoleão Bonaparte, do nosso velho barbudo Marx, é uma leitura obrigatória, no meu entendimento, claro, né, ninguém é obrigado a respeito da formação da pessoa, não apenas do historiador, mas da pessoa que queira entender um pouco melhor o mundo que a gente vive. Mais uma vez, muito obrigado, tenham todos um bom evento, pedir desculpa, inclusive, por não estar podendo acompanhar mais de perto, à medida que eu vou conseguindo, eu entro aí nas salas, mas eu não sei aqui quem tem filho adolescente, de férias na pandemia, passem por essa experiência um dia, é engrandecedor. Bom, eu agradeço a proposta de todos, eu agradeço a participação, e tem uma participação do João Rios, né, que eu não posso deixar de comentar, porque ele falou que o melhor livro para ele, que ele leu até agora com muito entusiasmo, foi Gabriela Cravo Canela. Então, quando fala do meu querido Jorge Amado, que eu estou com ele estudando esse autor maravilhoso há mais de 10 anos, eu não posso deixar de falar que é uma ótima escolha, João, parabéns, né? E aproveito para convidar que nós vamos ter o webinar de Jorge Amado agora em agosto, né? Então, grandes pessoas vão falar sobre os livros de Jorge Amado. E, mais uma propaganda, eu vou participar de uma mesa que vai falar sobre Jorge Amado e epidemias. Então, são assuntos bem atuais, se você quiser participar depois. E eu agradeço a todos, eu vi que está bombando aqui a situação dos livros, peguei vários livros já, e eu agradeço muito, muito a participação de todas as pessoas, e também um outro convite para a nossa pílula literária mais às 16h, que hoje é uma aluna que vai falar também sobre um livro, um romance goiano, de uma escritora goiana, que é a Maria José Silveira, e o livro é Guerra no Coração do Cerrado, que vai falar justamente do aldeamento de Goiás, né? Então, é um livro muito interessante e muito apaixonante também, né? E eu gostaria que, se vocês pudessem, prestigiassem a pílula e continuassem prestigiando o nosso evento. Muito obrigada a todos. Rafael, tem alguma fala final, por favor?
Apenas reiterar os agradecimentos, dizer que essa parceria tem se mostrado muito produtiva, muito sólida. A Simvaline é sempre um entusiasmo, revê-la, ouvi-la, ter essa imersão histórica, antropológica que a sua existência representa, minha amiga. Saiba que Sinara e eu já estamos articulando sobre a sua escrevivência poética, e tão breve nós estaremos em contato para articular isso de forma presencial nessa atmosfera linda que é a Toca Valquirina. Quero voltar em breve, né? Querido Guilherme, amigo, que apesar de ser laçado, mas frequentemente me atende com muita presteza, com muita sensibilidade, enfim, dizer que as mesas têm sido de uma dinamização incrível, né? O chat hoje mesmo foi extraordinário. Gratidão por esse momento, por essa partilha e pelas existências de todos vocês. Agnes? Na verdade, a minha mãozinha que eu esqueci de abaixar. Só agradecer a todo mundo. Muito obrigada. Gente, então eu encerro essa mesa aqui, agradeço a todos e convido para a participação das mesas. 2 horas da tarde, nós teremos uma mesa, às 4 horas a pílula, e às 8 horas, outra mesa também, tá? Que fique o convite, e muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigada pela atenção, principalmente dos nossos comunicadores. Tchau!